métodos global e o método misto. Vou falar aqui um pouco sobre o método global. Ele consiste em se destacar na importância da forma e organização do jogo oferecida para os alunos. O início do processo de aprendizagem, ele se dá ao aprender a jogar por deixar jogar. Esse método, ele parte da totalidade do movimento e se caracteriza-se pelo aprender e jogar jogando. Utiliza-se inicialmente formas de jogos menos complexas e as regras elas vão sendo introduzidas aos poucos. Nesse método são apresentadas situações de jogos em que o aluno ele vivencia a técnica e a tática de maneira mais evidente. O que seria isso? O jogo propriamente dito. O professor vai lá, solta, um exemplo, futebol, deixa a gurizada jogar até o tempo, depois ele vem fazendo as intervenções de regras, de posição, de toque. Não é igual o técnico, o método analítico que vai aprendendo por partes, né? Esse método global ele já envolve um todo, deixa as crianças se envolver mais e tal, mais coletivo o negócio. Olá, tudo bom? Eu vou estar falando sobre as vantagens e as desvantagens do método de ensino do global. Vou iniciar falando das vantagens, né? Uma das principais vantagens é que esse método ele permite com que o aluno ele já inicie a aprendizagem de uma maneira mais prática, buscando uma situação mais real de jogo. Com isso, vem outra vantagem muito importante, que é a motivação. Quando o aluno já inicia a aprendizagem dessa forma, ele vai se sentir mais motivado, ele vai se sentir mais disposto a aprender determinado esporte. Outra vantagem é que permite a participação de todos os elementos, como por exemplo movimentação, reação, percepção, ritmo e outros elementos também. Vou falar um pouquinho também das desvantagens, né? As desvantagens depende também de cada professor, mas uma delas é que também o aluno ele não consegue ter uma atenção própria, né, do professor. Ele não consegue trabalhar de forma específica as suas deficiências, né, e também não permite um entendimento melhor das limitações do aluno, pois o professor desse método ele tem que estar sempre atento a todos os alunos de uma maneira mais conjunta. Com isso, a parte técnica e tática do aluno pode ficar um pouquinho mais atrasada. O aluno ele pode demorar um pouquinho mais a desenvolver até próprios fundamentos, já que esse método ele não trata de maneira específica fundamentos, técnicas e táticas. Ele também trabalha todos esses pontos, tá? Mas ele não trabalha de forma específica. Então, com isso, pode ser que durante esse processo de aprendizagem o aluno acabe tendo uma certa deficiência ali no desenvolvimento dessas técnicas, táticas e fundamentos. Beleza? É isso. Valeu! O método misto vai ser uma síntese, né, então, do método analítico e do método global, né? Como podemos falar sobre isso de uma forma mais clara, é que podemos dar o exemplo do treinamento, né, ou de uma aula. Esse método misto, ele não tem por regra uma ordem, né, tipo assim, de conduzir uma aula. Por exemplo, eu posso iniciar uma aula com exercícios do método analítico, onde eu vou fazer exercício de alguns fundamentos, né, dentro de uma modalidade e aplicando as correções adequadas, e após vir com jogadas do jogo propriamente dito, né, ou uma situação de jogo, onde envolve mais a questão do método global. Ou vice-versa, né, também. Outra questão
que é interessante citar é a quantidade de exercícios que eu posso trabalhar e de repente intercalar essa junção desses métodos, né? Que se torna um método misto, né? Então é uma situação que acaba sendo bem tranquila na condução da aula. É interessante falar também que o método misto ele tem mais coisas positivas do que coisas negativas, né? Como por exemplo você aplicar determinada tarefa e, e vir com as correções, né? E após você evoluir na questão da aula, no mesmo segmento que você fez, vamos se dizer assim, a primeira parte de forma analítica, com correções, com orientações sobre determinado fundamento, e depois você dá sequência a isso de forma do método global, né? Ou seja, de forma de jogadas dentro de uma modalidade ou do jogo propriamente dito. Isso é um dos pontos diferenciais do método misto de treinamento, né? Então, eu venho aqui falar um pouquinho sobre o método misto, as vantagens e as desvantagens desse método. Então, o método misto é um método de ensino do esporte que mistura e que abrange aí o método global e o método parcial. Ou seja, você irá aplicar os dois métodos para desenvolver a aprendizagem do esporte. Sobre a principal vantagem e a desvantagem. A vantagem desse método é que a utilização desse ensino é eliminar as desvantagens que os métodos desenvolvidos possuem, ou seja, do método global e parcial. Ou seja, proporcionar aos alunos uma aprendizagem específica e global dos esportes. É mais ou menos isso. Então, relatando aqui sobre as vantagens e as desvantagens, a vantagem é que a técnica e a tática são assimiladas e desenvolvidas desde o início do processo. Então, desde o início do processo, ele vai aprender a técnica e a tática. Outra vantagem aqui é as atividades estimulam a resolução de problemas e desenvolvem e incentivam sua participação ativa no jogo. Ou seja, as atividades aí são elaboradas algumas estratégias, se tiver alguma dificuldade na aprendizagem desse esporte, e incentiva a participação dele. Então, faz com que ele participe do jogo, participe desse esporte, não deixe ele de fora por simplesmente ter alguma dificuldade. A desvantagem desse método é que ele é um método que é um processo de ensino de aprendizagem um pouco mais lento. Também aqui outra desvantagem é a construção de atividades, depende muito da experiência do profissional, ou seja, depende muito aí de estratégia também, de plano de aula, enfim, é basicamente isso. Então aqui eu venho falar um pouquinho aí sobre as vantagens e as desvantagens desse método, ok?